A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, você agora que está ouvindo esta reflexão que Deus tocou no meu coração para deixar para a tua vida. Essa reflexão que vai trazer experiências para a tua vida. E eu hoje escolhi um tema muito importante, também muito conhecido dentre as igrejas, que muitos pregadores pregou esta palavra com temas diferentes, mas só com o intuito de mostrar que Lodebar é terra de vitória. Então você agora vai ouvir esta reflexão maravilhosa dada por Deus, porque tudo vem dele. Do que adianta colocarmos planos, projetos, se Deus não estiver no controle? Então não nos adianta de nada. Adianta sim a gente colocar Deus no começo da nossa vida e Ele cuidará do resto. Deus, Ele tem um propósito para você. Você que não é evangélico, ou você que serve a Deus, está passando por provação. Deus, Ele te ama. Nada na vida é por acaso. Acontece sim coisas que venham até nos entristecer, palavras que venham nos magoar, mas saiba de uma coisa: o teu Deus, Ele cuida de você. E eu, como pregadora da palavra de Deus, venho trazer esse tema maravilhoso que o Senhor deu para mim como revelação, que Lodebar é terra de vitória. Para começarmos a falar de Lodebar, convido você a ler a Bíblia comigo, porque a Bíblia é essencial para nossos dias. Às vezes a nossa Bíblia, ela permanece fechada quando ela deveria estar aberta. E colocamos no nosso coração que Deus não falou com a gente, que Deus não está nos vendo. E a Bíblia lá, se enchendo de poeira. A verdade, de vez em quando, dói, mas é necessário. Deus, Ele te ama e Ele corrigirá teus erros. Às vezes só quer que a gente dê um passo para Ele. Um passo para a situação dessa da tua vida e acabar. É um passo para o Senhor mostrar a muitos que Ele é fiel para você. Eu vou ler aqui que se encontra em 2 Samuel, o capítulo 9 e o verso 1 que diz assim: E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça de benevolência por amor de Jonathan. Verso 2: E havia um servo na casa de Saul, cujo o nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Eu vou começar a trazer essa história do começo da trajetória. Vamos começar a falar de quem primeiro? Hoje eu tenho essa palavra profética para a tua vida. O Lodebar da tua vida, ele está te ensinando a você ser vencedor. Lodebar. Conhecemos que Lodebar era uma terra de tristeza, uma terra de agonia, uma terra de dor. E só iria para lá quem não presta. A sociedade julgava que lá era um lugar esquecido. Totalmente era, porque nenhum rei se lembrava de Lodebar. Só que o Lodebar da tua vida hoje é mostrando um sinal de aprendizado. Aprendizado espiritual. Amadurecimento espiritual. A Bíblia ela traz para mim e para você, aqui em 1 Samuel, o capítulo 21, o capítulo 20, o verso 16, que fala sobre a aliança que Davi fez com Jonathan.
esse Deus que eu e você serve, ele conhece o futuro. Às vezes passando coisas numerosas em nossa vida, que colocamos que Deus está atrasado. Às vezes, Deus não se atrasou. É você que está inquieto ou inquieta demais. E traz aqui também que a alma de Davi ali se ligou com a de Jonathan, uma amizade muito forte. A Bíblia, ela traz isso para mim e para você. A Bíblia, ela coloca coisas para que venhamos aprender que com as lutas, que com as fraquezas, a gente sempre consegue um amigo. E nessa parte que eu quero hoje trazer, esse amigo é Jesus. A situação e a dificuldade da tua vida tem te feito ficar desanimada. Às vezes, abrimos brechas para Satanás de entrar no nosso coração e colocar desânimo, colocar tristezas e também colocar força, vontade de tirar a própria vida, ou vontade de sumir, vontade de nunca aparecer mais dentro de casa. Isso é coisa satânica. Coisas que entram no nosso psicológico, em nossa vida, porque a gente, de tanto estar na prova, de tanto estar naquela mesmice, mas tem uma palavra para te dizer. Você está passando por ela. Você não vai ficar dentro dela. Mefibosete, ele passou por Lodebar. Demorou, mas passou. Hoje eu tenho que dizer que você está a passar por esta prova, a passar por essa dificuldade da tua vida. Eu não te conheço e nem sei a tua história. Nem sei que hora você vai ouvir essa reflexão. Mas eu só sei de uma coisa. O teu Deus, ele está aí. Ele está te vendo. O silêncio dele às vezes te incomoda. Sim, incomoda muito. Às vezes o silêncio dói tanto na nossa alma. Procuramos ajudas de um lado, de outro. Às vezes a gente entra até lá no WhatsApp para ver online se tem alguém pra gente conversar. E não tem ninguém. Pedimos palavra e não aparece ninguém. Sabe por quê? É que Deus, diante dessa situação, quer te mostrar que o único socorro é Ele. Deus certo dia falou comigo e disse assim pra mim: olha, a tecnologia humana pode avançar, mas o único modo de falar comigo ainda é de joelhos. Deus, Ele quer que entremos dentro do santuário, dentro da sala do trono. Ele quer ouvir a minha tua voz. Fecha o teu quarto e ora em secreto que teu Pai te responderá. Ele te ouvirá. Quando a gente falar de Lodebar, é falar de terra de amadurecimento espiritual. O deserto às vezes incomoda. Às vezes a gente é levado para o deserto. Não é por acaso, mas é que o professor quer ensinar que dentro desse deserto, se faltar pão e água, Ele proverá. Aquela criança tinha sonhos. Imagina eu, sonhos de ser um guerreiro igual ao seu pai. O avô peca diante do Senhor, se afasta de Deus. Ali era Deus agindo. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul não pensava nas ovelhas, mas pensava-se em si próprio. Acontece que quando Deus se afastou dele, ele vai para uma batalha. Imagina aquela criança ao ver o seu pai indo para uma guerra, sem saber se ele iria voltar, sem saber
se poderia olhar nos olhos do seu pai novamente, sentir um abraço do seu pai. Hoje temos famílias, pais, mães, não abraçamos mais, porque muitos estão vivendo num século em que a geração está sem conversas, está sem diálogo. Aquela criança